Boa noite. Estamos dando início hoje ao terceiro Conversa de Professor neste segundo semestre de 2020. Esse projeto, Conversa de Professor, da Fundação ECARTA, tem como objetivo subsidiar os professores da educação infantil, apontando discussão de temas relevantes da docência, novas metodologias, ampliação de conhecimentos, relatos de experiências, entre outros. No dia 5 de novembro, o Conversa foi sobre Educação e Mídia, o meio ambiente da comunicação, com a jornalista Carlinha Glock. No dia 12 de novembro, foi a vez do professor Jader de Nicole, que trabalhou com o tema Cooperação, uma força que aproxima. Ambos os vídeos estão no YouTube e podem ser acessados. Hoje teremos o tema Criando e Contando Histórias, do Afeto à Palavra, com Márcia do Campo, que é atriz, psicopedagoga, diretora do espetáculo Museu Desmiolado, autora dos livros O Mundo de Camila e Acho Chato e Ponto, e diretora cultural e coordenadora social da Associação Brasileira de Psicologia, Seção RS. Nós gostaríamos de agradecer ao SIMPRO-RS, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, pelo apoio, e também por ser o nosso instituidor, e a Boldo Comunicação pela parceria. Desejamos a todos um bom encontro. Criando e contando histórias, do afeto à palavra. Então, queridos professores, professoras, pais, mães, avós, cuidadores em geral, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom, a gente está passando por um momento muito difícil, né? E não dá para negar. E é importante a gente ter essa consciência. E se tá difícil para nós, adultos, que conseguimos conversar, organizar o pensamento, raciocinar em cima disso, trabalhar os sentimentos, imagina para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que compreendem algumas coisas, mas outras não. Então eu penso que este é um momento mais do que importante. Sempre é importante a gente trabalhar com a palavra e trabalhar com a literatura. Mas esse momento eu penso que é mais ainda, porque a literatura vai nos ajudar a criar novos mundos, a inventar novas histórias, novas possibilidades, novas saídas para essa situação. A gente, a partir da leitura de histórias, de ouvir histórias, de dividir histórias reais ou imaginadas ou criadas, independentemente da qualidade, no sentido assim, ó, o que eu quero dizer? Qualidade. Às vezes os professores e os pais se preocupam muito, mas eu não sei ler uma história assim, eu não tenho um curso de teatro ou de contação de histórias. Não é isso o mais importante, na minha opinião. O mais importante é a gente fazer isso com vínculo, com afeto, com cuidado, com resiliência. Alicia Fernandes é Bárbara, ela é a mãe da psicopedagogia, né? E esse é a psicopedagogia em psicodrama, morando no brincar. Isso. É por esse viés que a gente vai trabalhar, tá? E tem uma parte aqui que eu separei para mostrar para vocês que eu gosto bastante. Ao desconhecer a alegria e a emergência do humor como critério de saúde na aprendizagem, como indicadores de cura e também como modo e lugar de onde e com quem interpretar, assinalar, escutar, se perdem muitas possibilidades terapêuticas e vai se gerando um terreno onde se emburra, aborrece. O emburramento instala-se ali
onde a alegria deixou um espaço vazio. O contrário da alegria não é a tristeza, é o aborrecimento. Interessante isso, né? Para a gente começar a pensar no que fazer com as nossas crianças e de que forma fazer. A Alicia também diz que meu cachorro quer brincar comigo. Acho que eu vou ter que brincar com ele, depois a gente volta. Tá bom, filho? Tá bom. Também, Alicia, o jogar abre as portas do pensar e do fazer. Então, eu sempre começo as atividades com as crianças brincando, jogando, como diz Alicia, né? Que em espanhol significa, o jogo significa o brincar para nós. Uma coisa que eu adoro fazer é a caixa da imaginação. A partir da caixa da imaginação, eu fico falando com eles, vamos construir a caixa da imaginação, que cor ela é? Dou vários estímulos para eles pensarem, né? Que cor ela é? Qual é a sensação? Olha que cheirinho tem. Olha, que legal! Começou a alimentar os nossos neurônios, a fazer sinapses e brincar com o nosso cérebro. E aí, a partir daí, eu faço sons, eu faço brincadeiras, enfim, daí vai de cada professor, de se jogar na brincadeira, de se expor, sabe? De ser espontâneo. E a partir dessa caixinha, aí a gente começa a dizer, bom, agora é como se eu permitisse, né, desse a permissão e eles se permitissem a serem mais ousados, brincalhões, criativos, debochados, né? Outra coisa que eu faço que eles amam de paixão, que tem a ver com algumas atividades de teatro, que tem a ver com expressar-se, que é brincar de fazer caretas também. Tipos de careta. Vamos abrir bem a boca o máximo que a gente puder, abrir bem os olhos o máximo que a gente puder. Fechar tudo o máximo que a gente puder. Botar tudo para um lado, tudo para o outro. Explorar a nossa musculatura facial, né? E eles adoram fazer isso. E também a gente brinca de se colocar no ridículo, no bufão, que acaba abrindo esse espaço para que eles se possa errar, para que se possa se soltar, porque por mais que a gente saiba que o erro é construtivo, eu penso que ainda, racionalmente, eu penso que ainda na nossa prática, a gente tem uma tendência a ter que fazer o certo, a ter que ser legal, né? E a gente tem que abrir esse espaço para a criança, principalmente em sala de aula, em escola, do erro, do ridículo, da exposição, do espaço criativo. O espaço criativo não tem moral, né? Não tem o certo e o errado. E isso é que eu acho que é muito legal, essa caixa da imaginação, essas brincadeiras e tal, ajudam muito as crianças a se perceberem neste lugar, a se colocarem neste lugar. Vamos a mais uma hora do conto? Hoje eu vou apresentar para vocês o meu último livro infantil, que se chama Acho Chato e Ponto. Quem fez as ilustrações foi a Lúcia Kaplan e quem editou foi a editora Libretos. Vamos lá? Eu não gosto de ler. Acho chato. Acho chato e ponto. Tem vezes que as palavras pesam feito elefante. Nem dá para abrir os olhos. Ai, dá um sono. Cansa juntar todas as letras para entender uma frase. Daí, termino de ler e nem lembro como começou. É chato.
pior é ter que voltar para o início, porque uma palavra se perdeu no meu pensamento e saiu voando. É estranho, dá vontade de voar também. Já me aconteceu de estar lendo uma história de monstros. O monstro do livro se misturou com o da minha cabeça e eles saíram inventando outras histórias. Isso até que ficou engraçado. Mas quando é para ler em voz alta na aula, é pior. Sabe, formigueiro, quando a gente pisa sem querer, sai formiga apavorada para todo lado? Assim ficam as palavras. Correm e pulam e se atrapalham no meu pensamento. Fica complicado colocar elas em ordem, uma atrás da outra. Ai, é difícil. Cansa muito. Tem vezes que eu confundo as palavras e tropeço na história. Outro dia estava escrito: medo que a medo sobrevive a qualquer explicação. Na hora de ler, troquei explicação por explosão. Pum! Destruí toda a história. Que maluco! Tem frase que é assim como um trem. Aqueles antigos que soltam fumaças branquinhas. A gente vai lendo e vai vendo um monte de coisas. Isso até que é legal. Mas quando a gente entende uma frase, depois outra, e mais outra, daí o pensamento começa a correr. Dá até para sentir o vento no rosto. É mágico. Tem livro que preenche a gente por dentro. Tem livro que leva a gente bem longe. Outros são divertidos feito lambida de cachorro. Eu gosto de brincar com as palavras. Tem frase feito linha de pesca. A gente joga longe com força. Tibum! Então, ela mergulha no mar das ideias. Vai bem fundo buscar os peixes da imaginação. Daí a gente vai juntando as palavras, encontra bicho e coisa que nunca viu. É só deixar a correnteza nos levar. É incrível! Uma aventura! Mas eu não gosto de ler. Acho chato. Acho chato ler livro chato. Sara Paim diz assim, uma tarefa primordial no diagnóstico é resgatar o amor. Em geral, os terapeutas tendem a carregar nas tintas sobre o desamor, sobre o que falta, e poucas vezes se evidencia o que se tem e onde o amor é resgatável. Sem dúvida, isso é o que nos importa no caminho da cura. Bom, nós não estamos falando necessariamente em terapia, né? Mas eu acho isso bem interessante também, nós nos colocarmos nesse lugar de professor, não só como terapeuta, mas como professor, como ensinante, que é o resgate do assertivo, do que funciona, do exercício da busca, do se expor, daquela criança que se propõe a. E isso, muitas vezes, é tão mais importante do que até mesmo o próprio acerto, né? A criança aprendente, aquela criança que é um ser, o sujeito desejante, né? Isso é fundamental.
Porque se ela tem isso, ela vai se encontrar, ela vai se buscar, ela vai atrás das coisas dela. Não importa se não foi dessa vez que ela acertou, ou que ela realmente não chegou onde deveria chegar. Ela está no caminho, porque ela não desiste. E isso é fundamental. O que é importante ao contarmos uma história? Eu diria que o afeto, o vínculo, a brincadeira, a espontaneidade. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha filha, a Nina. Nós vamos contar uma história juntas. Olha só, daí eu convidei a minha filha para a gente improvisar uma história. Vamos inventar aqui uma história no qual eu conto uma parte, depois ela conta outra, depois eu conto outra, até o final. Sendo que nós temos um início, vamos dar um início e vamos dar o final dessa história. E no meio a gente vai recheando. Vai fazendo, vai inventando, certo? Isso. Topa? Então tá. E essa brincadeira é para vocês fazerem em casa também. Vamos lá. Numa tarde de domingo ensolarado, e como que vai ser o fim? Foi assim que as coisas mudaram. Não, ótimo! Foi assim que as coisas mudaram. Ou Foi assim que tudo mudou. foi assim que tudo mudou. Acho legal. Então, numa tarde de domingo ensolarado. Isso. Tá, então vou começar. Numa tarde de domingo ensolarado. Tá, mas peraí, a gente... cada uma fala uma frase ou Não, tem eu uma faço ideia? uma ideiazinha e aí, eu passo a bola pra ti. Tá, entendi. Tá? Numa tarde de domingo ensolarado, Carla foi passear com o seu cão, coisa que fazia todos os dias neste mesmo horário. Quando estava andando na quadra ao lado da sua casa, aconteceu que Carla tropeçou. Quando ela caiu no chão, ela foi ver no que ela tinha tropeçado. E ela tinha tropeçado numa garrafa de vidro com um papel dentro. E aí ela pegou essa garrafa, o cachorro latindo e tal, aquela situação, e aí ela pegou a garrafa e ela ficou nessa situação. Será que eu vejo o que tem nesse papel ou não? O que eu faço com isso? Então ela resolveu olhar para os lados para ver se por acaso tinha alguma pessoa por perto que pudesse ter perdido aquela garrafa. Não encontrou ninguém, só estava ela ali. O Choquito, seu cachorro, começou a cheirar aquela garrafa de uma maneira muito insistente e latia, como se tivesse algo muito especial lá dentro. Com isso, Clara começou a ficar bastante curiosa. Carla é o nome da menina. Carla? A Carla começou a ficar muito curiosa. E eis que resolve abrir a garrafa. Então, começou a abrir e saiu ali de dentro um aroma, um cheiro muito esquisito. Quando ela piscou, o celular dela começou a tocar no bolso. E aí ela se desconcentrou e a garrafa quase caiu. Mas não caiu. E aí ela pegou essa garrafa e falou: não, eu vou precisar ir para um lugar mais seguro, mais tranquilo, para ver o que tem nessa garrafa, eu comigo mesma. Aí ela foi caminhando para casa com a garrafa, assim, meio tensa, com o Choquito ali. E aí chegou em casa, lavou as mãos,
passou álcool gel, trocou a roupa e tal, botou a roupa pra lavar, sentou no sofá. Ela resolveu ir pro quarto dela, porque afinal a mãe e o pai estavam também em casa. Eu tinha dito que ela tava no sofá. No sofá da sala. No sofá. Então ela resolveu ir pro quarto dela. Se levantou do sofá e foi pro quarto. E foi pro quarto dela, que além de ela ficar confortável, ela ficaria mais sozinha para tentar desvendar aquele mistério. Então, ela abre a garrafa novamente. Vem aquele cheiro, aquele perfume. Muito interessante, diferente de tudo que ela já tinha sentido. Ela ficou levemente com o corpo enformigado. Esformigado. Não, o corpo formigando. Com o corpo formigando. Ficou com o corpo formigando. Então, pegou aquele papel e leu. As letras eram cintilantes e brilhantes. Tudo em volta dela começou a ficar muito diferente. Quando ela percebeu, ela estava em outro lugar. Quanto tempo pra durar? Quanto tempo já tem? O que aconteceu mesmo? Daí dali foi nada mais, foi como antes. Ah, ela tava em outro lugar. Ela foi pra outro lugar. E aí o Marcelina, daí vai diante, chamado... A Marcinha, a partir de então nada foi como antes. Tudo mudou. Me dá um botão. Não parava de latir. O que aconteceu daí? Mudou tudo, né? O que mudou mesmo? Ela não era no mesmo lugar. Tipo, nada demais. A Carla, então, se percebeu, além que o corpo dela tava formigando, ela começou a flutuar. E aí, quando ela viu, ela tava muito... Ela saiu da cama dela, saiu do quarto dela, saiu do prédio dela. Quando ela viu, ela tava lá, vendo o bairro dela lá de cima, tava vendo a cidade, tava vendo o país. Quando viu, ela tava vendo o mundo. E aí, ela foi viajar, foi ver a Amazônia, como é que tava, foi ver os animais, fez um tour lá em cima. E aí, num piscar de olhos, quando ela piscou os olhos, ela tava de novo no quarto dela. Foi então que ela se deu conta que aquela carta era de um mago de outra galáxia que deixou ali, que é para ela poder fazer essa viagem e perceber o mundo e o universo em que ela vive. E da importância de cuidar disso com carinho, dessa terra-mãe, para que a gente consiga crescer em harmonia, em paz. Então, foi assim que tudo mudou? Foi assim que tudo mudou. Nena Nikolaevski, minha filha, minha mãe. Se a gente quer que as nossas crianças gostem da leitura, do livro, ele tem que ser um brinquedo também, no sentido de que a gente pode explorar, não só ler, como brincar com ele. Aqui eu tenho 2 exemplos de brincadeiras que eu gosto muito. Este livro eu ganhei da minha filha, O Pequeno Príncipe, normal. Só que ela escreveu várias coisas no livro. Ela particularizou o livro. Esse aqui foi um presente que ela me deu de aniversário. Então, por exemplo, ela sublinhou, escreveu aqui, ó, tem numa página que está escrito: amo o pôr do sol, vamos ver o sol se pôr. Aí ela colocou uma foto de uma viagem da gente, de pôr do sol. Ela escreveu atrás aqui desta foto também lembranças relacionadas a isso. E assim, vários outros momentos. Assim. O que significa cativar, criar laços? Ela colocou uma foto nossa, viajando, escreveu aqui algumas coisas relacionadas
a viagem. Então, eu acho que fazer essa construção histórica, afetiva, com algum livro, é bárbaro também. E este meu livro aqui, O Mundo de Camila, que fui eu que escrevi, ele também é um livro que se propõe a isso. Vocês vão ver que ele tem muitos passos em branco, assim. Primeiro porque eu acho, e eu vou dizer isso outras vezes, que menos é mais. Para que a gente possa criar, a gente precisa de um espaço vazio. A gente precisa do estímulo, mas também precisa da possibilidade de dar um passo, de ir além. Se a gente está muito tomado de informações, dificilmente a gente tem mais dificuldade, né, para que isso aconteça. E esse livro é a história de uma menina que está no playground brincando sozinha. Então ela começa a falar sobre várias situações da vida dela, sobre como é o pai dela, como é a mãe dela, porque ela está sozinha, ela começa a brincar com a sua história. E os amigos, como são os amigos. E aí então a proposta com muitos professores em sala de aula foi aproveitar esses espaços vazios para as crianças escreverem sobre a sua história, fazer um espelhamento com a história da Camila. E eu acho isso bárbaro, sabe? Propor essa experiência para as crianças, de que elas possam brincar, construir, reconstruir uma história, mudar um final. O livro como um objeto realmente de pesquisa, de interação, de afetividade. Bom, isso não quer dizer que a gente vai liberar as crianças a escreverem em qualquer livro. A gente pode estipular, né? Por exemplo, minha filha, este livro é um livro que a mãe adora, é lindo, é uma encadernação e uma edição especial. Eu gostaria que tu não escrevesse, não riscasse, não desenhasse. Também a gente pode e deve fazer isso, né? Ter saber o que pode. Não é que assim, todos os livros agora eu tenho que interagir e brincar e riscar. Não, pode ser que este, aquele pode e deve. Este, aquele não estão liberados. Fazer isso sem nenhuma culpa. Um assunto que me preocupa bastante e que o Winnicott comenta, ele fala assim que a criança que brinca, no brincar ela vivencia dores e dificuldades que em vida ela não suportaria, né? Então, assim, o brincar, o fantasiar, o fazer de conta, mesmo em questões de morte, de vou matar, de brincar de bandido e mocinho, de super-herói, isso é fundamental para a criança. Ou histórias que contem a respeito dessas situações. O que não pode, no meu entender? Tu não pode ter armas assim que são réplicas de armas reais, né? Agora brincar, construir espadas, construir armas e matar, e brincar de matar, e fulano e tal, dentro do universo da fantasia, isso é fundamental, isso é estruturante para a criança, porque ela precisa matar os seus fantasmas dentro do universo lúdico, fantasioso, né? Claro que se uma criança começa a querer só esse tipo de brincadeira ou passar a ser agressiva demais na sua vida real, não somente no jogo, isso sim começa a preocupar. Mas eu percebo assim, ó, que muitas professoras hoje em dia não pode ter espada em sala de aula, não pode ter nada, nenhum tipo de arma, ou a criança construir uma arma com Lego ou coisa do gênero. Não, isso é legal, isso é importante, isso contribui para que a criança possa, é estruturante, contribui para ela matar
os seus fantasmas. Então, ter esse espaço da luta, da briga é muito importante. Isso não quer dizer que a criança tenha que brigar com o seu colega, bater no seu colega, dar mordida, beliscão. Não, não é isso que nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo daquela brincadeira que nós fazíamos, vocês não faziam? Eu, na minha infância, brincar de bandido e mocinho. Pá, te matei! Não, tu não me matou porque acertou só no ombro, não sei o que. Não, eu tenho um escudo, não sei das quantas. Tá? Esse tipo de jogo, de brincadeira, isso é extremamente saudável. Tem uma coisa com relação ao momento de ler um livro para as crianças. Como é que eu faço? Ou melhor, primeiro, como é que eu não faço? Eu não pego um livro e digo para eles assim: ó, pessoal, vamos ficar quietinho, todo mundo sentado, prestando atenção, porque eu vou ler este livro aqui para vocês, ó. Não, eu costumo fazer assim: eu pego 3 livros, dou um pouco uma ideia de cada livro para eles. Ah, este aqui é de tal autor, fala sobre isso e isso, depois do outro, e peço para eles escolherem. Normalmente faço alguma votação. O que eu acho muito importante com relação a essa situação? Primeiro, eles serem pessoas ativas, proativas nas suas escolhas, né? Exercitar isso eu acho que é fundamental. Outra coisa, também trabalha com a frustração, na medida em que se escolher um livro que não é o que eu queria, mas eu vou ouvir o livro que os meus colegas, a maioria, escolheu. Então eu acho que esse exercício de cidadania, de democracia é bem importante, além do que eles se sentem agentes ativos na sua história, né? Nas suas escolhas. Eu penso que é muito importante esse exercício de dar para as crianças a possibilidade de escolha, mas também penso que é uma situação, um assunto bem delicado, porque a gente vê muitas vezes, principalmente os pais, as mães, se equivocando um pouco com relação a isso, isto é, deixam de exercitar o seu lado de educador, né, de pai e mãe, de fazer as escolhas para os filhos, de mostrar para os filhos o que é importante e o que não é importante, e deixam os filhos meio soltos para eles decidirem a respeito. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito em buffet de via, né? Agora na pandemia não, mas enfim, de lugar em buffet. Então o pai e a mãe dizem: ai, filhinho, o que tu quer comer? Quer? Ai, arrozinho? Então, não dá para ser tão livre as escolhas, porque não é assim na vida também, né? Então, assim, meu filho, que legume tu vai querer comer? Então, assim, dá alguns limites e também alguns direcionamentos, assim, tipo, tu vai precisar comer alguns legumes, tu vai precisar comer alguma salada, ou enfim, o que a família acha importante, né, mas que a gente sabe que é importante para a saúde das crianças. Senão a gente vê muito aqueles pratos das crianças cheios de massa, de batata frita e arroz, talvez um caldinho de feijão em cima. E é isso. A gente sabe que carboidrato e que o açúcar viciam. Então, para uma criança escolher um carboidrato e um açúcar, ela não precisa de muito esforço, né? Então, nesse momento, entram uns pais para dizer: não, ó, isso aqui é importante. Porque o gostar se aprende, nós somos seres de cultura. Então, se eu não nasci amando comer açúcar e nem amando comer, enfim, tipo massa, macarrão, carne, né? Isso culturalmente a gente vai aprendendo. E dentro desta cultura que a gente vive, também tem as culturas familiares. E aquilo que tu achas que é importante dentro da tua família, exercitar, trabalhar com essa criança e direcionar. E tem uma coisa que os pais fazem muito, que é assim: ah, mas todo mundo faz. Não, gente, os filhos, eles estão muito mais focados, principalmente na infância, com os pais, com o pai e a mãe, com o exemplo do pai e da mãe.
Então, mesmo que tu viva no Rio Grande do Sul, num lugar onde tem tradição de comer churrasco todos os finais de semana, e os coleguinhas convidam o teu filho para comer churrasco no final de semana, não quer dizer que uma família não possa ser vegetariana, e não quer dizer que essas crianças não vão conseguir brincar e interagir apesar das diferenças, porque isso é muito importante a gente aprender a conviver com as diferenças. Conviver com as diferenças não é eu preciso ser igual àquele que eu estou convivendo, não. Eu preciso ser do meu jeito, do meu estilo e saber conviver com o jeito do outro e com o estilo do outro. Quando a gente fica só buscando o nosso espelhamento, é uma relação muito mais egóica, né? Muito mais de ego. Ok que a gente busque a nossa trupe, a nossa turma, mas que a gente também saiba se misturar. Márcia do Canto conta. Hoje eu vou contar essa história para vocês. 10 casas e um poste que Pedro fez, de Hermes Bernardi Júnior. Ele que fez o texto e as ilustrações. E este livro é da editora Projeto. Esta é a rua cheia de casas que Pedro fez. Esta é a casa amarela que Pedro fez, onde mora uma vaca chamada Flor Esbela. Se ela faz cocô, ninguém fala nada, nem tu, nem eu, nem ela. E se alguém mete a mão na panela? Eca! Esta é a casa vermelha que Pedro fez, onde mora um peixe vivo debaixo de uma sacada. Ele adora fazer chamego na rosa despedaçada. A rosa tirana atirou um beijo pro cravo e o peixe, coitadinho, pobrezinho, opa lá, foi nadar em outro lugar. Ai, que dó! E esta é a casa preta que Pedro fez, onde mora um boi. Quando chove não dorme, coitado, pois tem medo de careta, atravessa a madrugada, escondido embaixo do rabo, com um olho fechado e outro arregalado. Oh, boizinho assustado. Essa é a casa branca que Pedro fez, onde mora uma girafa chamada Josefina. Tem uma perna grossa e a outra que desafina, despetala Margarida para saber se é querida. Ao cair da última pétala, fica nervosa, a pescoçuda comprida. Oh, que girafa sofrida. Essa é a casa laranja que Pedro fez, onde mora um boneco todo requebrado. Em vez de cabelo, tem flor na cabeça por todo lado. Dizem que ele não tem coração. Quando abre a boca, faz bolhas de sabão. É? Que impressionante. Esta é a casa azul que Pedro fez, onde mora Manuel, irmão do Joel. Se Joel vai no Itororó, sai nuvem pela janela. Se Manuel sai a marré, entra nuvem pela tramela. Se numa queda Joel vai ao chão, faz a sol na chaminé. Se Manuel fica pasmado, a casa fede a chulé. Essa é a casa rosa que Pedro fez, onde mora um macaco listrado. Ele usa pijama poá e um sininho amarradinho no rabo. À noite come feijão misturado com queijo tipo parmesão. Tem pesadelo, acorda assustado, soltando pum para todo lado. Aviso, o banheiro tá trancado. Esta é a casa marrom que Pedro fez, onde mora Dona Cobra, exibida e colorida. Ela se dobra, se enrosca e rola na lama, come casca de ferida, mistura com banana, usa fralda tamanho enorme para não fazer xixi na cama. Vixe, que cobra mijona! E essa é a casa roxa que Pedro fez, onde mora uma perereca, Anacleta Roda.
roda pela rua de bicicleta. Ela diz adeus e vai-se embora com a ex-bela na garupa. No caminho, diz um verso bem bonito. Em troca de um pedaço de fruta. Aí tem truta. Esta é uma rua muito engraçada. Casas sem chaves, bem habitadas. Todos podem pintar o chão com tinta da imaginação. Todos podem sonhar na rede, porque poesia não tem parede. Tá, mas e o poste? E o poste? Cadê? Hein? Cadê o poste? Ah! O poste acende a luz para 10 elefantes fazerem um xixi, porque pinico não tem ali. Óbvio, né? 10 casas feitas com muito esmero, do número 9 ao número 0. E onde é o endereço? Alguém sabe o endereço? Estão perguntando o endereço. O endereço? Ah, Pedro não é bobo, é poeta. E vai lhes contar. Avenida Cores, por todo lugar. Bom, sobre as atividades, as brincadeiras que eu faço com as crianças, os exercícios. Já falei da caixa da imaginação, né? De construir uma caixa e colocar a cabeça dentro. Pode ser qualquer outra coisa, vocês podem... Uma fita, amarrou uma fita daí que desperta a imaginação, enfim, cada um pode criar alguma coisa também, né? Além disso, de trabalhar bastante a questão facial, trabalhar a dicção, brincar de fazer careta, de diferentes formas de se expressar e o que isso traz. Como é que eu faço cara de bravo? Cara de alegre, cara de assustado, preocupado, enfim, também através dos sentimentos a gente pode fazer algumas brincadeiras assim. Outra coisa que eu acho bem importante que as crianças fazem pouco hoje, respirar, trabalhar a respiração deles, trabalhar a maleabilidade, a flexibilidade da voz. Então eu faço brincadeiras que é e até o mais agudo possível. Ao mais grave, a mesma coisa. E também, ou cantando alguma música. Brincadeiras de sonoridades, né? E que a gente pode fazer. Isso é uma das coisas que as crianças adoram, assim, porque elas começam a se soltar. Nada impede também que a gente trabalhe com o corpo, né? Mesmo sentados. Expandir mais pra frente que eu posso, mais pra cima que eu posso, vou encostar, vou pegar faz de conta que eu estou tocando nas estrelas, sempre procurando buscar algo criativo, imaginativo, né, com elas. Essas são algumas atividades. Outra trava-língua também é bem legal. Então, vou pegar uma comum que todo mundo conhece, né, que é o rato roeu a roupa do rei de Roma, e aí trabalhar diálogos ou simplesmente diferentes interpretações. Preocupado. O rato roeu a roupa de rei do Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E a rainha de raiva? Roeu o resto. E assim faz... Triste, apavorada. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E a rainha de raiva roeu o resto. Então, assim... fazer essas brincadeiras também com os sentimentos e com isso. Criar histórias. Criar histórias, então, coletivas são as que eu mais gosto. E as crianças também gostam bastante. Que é, eu começo uma história, aí o outro
conta um pedaço, faz sinal, vai para o outro contando outro pedaço, outro. E a gente, antes de começar, a gente estipula, vão ser 2 rodadas de histórias ou uma rodada, quem inicia e quem finaliza. Normalmente, a primeira vez que eu faço, eu inicio e finalizo. Depois a gente vai trocando, que é para, enfim, para dar essa experiência para todo mundo. É bem interessante porque trabalha a narrativa, trabalha a sequência, trabalha uma certa lógica. A gente tem que respeitar os personagens que entram. Tu não pode simplesmente sumir com algum personagem, a não ser de uma forma lógica ou clara, né? Essa é uma brincadeira bem interessante. Também uma coisa que é muito legal é recriar histórias a partir de histórias já existentes. Por exemplo, Planeta Caiqueria, que é um livro bárbaro do Hermes Bernardi Jr., onde tem um planeta, né? E uma personagem inventada por ele. Então, a partir daí, as crianças criarem também planetas e criarem personagens inspirados no livro, né? Este também é um livro bárbaro de trabalhar, do Chico Buarque de Holanda, Chapeuzinho Amarelo, que agora é uma época bem legal, porque, enfim, é uma menina que tem vários medos, entre eles o medo do lobo que acaba virando, de tanto quando ela encara o lobo vira um bolo. Então, para trabalhar essa questão também dos medos que as crianças estão tendo, e aí aproveitar e criar também uma história, a Chapeuzinho Laranja, o Chapéu Lilás, o menino do Chapéu Lilás, enfim, algo do gênero, e que eles possam também representar algum medo que eles tenham e como eles vão terminar com este medo, né? Matar este medo, enfim, transformar este medo. Aqui no caso, o lobo se transforma em bolo. E no final também tem uma brincadeira legal, que são várias coisas que ela tem medo, que ela transforma. Por exemplo, monstros, tronsmons, e ela vai tendo uma relação assim, uma brincadeira de palavras, troca as palavras do lugar. Então algo que era para ter medo acaba tendo uma leveza, uma graça, uma jocosidade, uma comédia, né? Uma brincadeira assim. Esse aqui também é bem legal, que é Nas Nuvens. Por que eu acho bacana esse livro? Porque tem vários personagens que imaginam o que será que tem em cima das nuvens. E cada um imagina algo relacionado à sua história, né? Então, o urso imagina que vai lá olhar e ver que tem um monte de mel. O ratinho vai lá e vê um monte de queijos. E aí pedir para as crianças também escreverem ou desenharem nas nuvens, ou simplesmente contar o que tem lá nas nuvens, o que vocês imaginam que teria lá em cima das nuvens. Não precisa interpretar, não precisa se preocupar, deixa imaginar, deixa criar, né? Eu acho que isso é bem importante, ter esse lugar de liberdade de criação. Nós estamos vivendo, como eu falei no início, assim, né? Esse momento de pandemia, onde a gente percebe que tem muitas pessoas que estão aguardando terminar a pandemia para voltar à sua vida normal. Na verdade, isto que nós estamos vivendo também é vida. O que nós vamos viver depois disso também é vida, e certamente não vai ser aquela vida normal que a gente tinha antes. Então, essa nossa capacidade de adaptação, de reconstrução, ela tem muito a ver com a nossa capacidade criativa, inventiva.
E por isso que eu penso que é extremamente importante a gente estimular isso nas crianças. Nós precisamos dar para as crianças mais de uma saída. Ler um livro e possibilitar elas também a criar novos finais. Isso também é uma brincadeira que eu faço com eles. Ler um livro e, bom, e agora, que final tu daria para essa história? E pedir para cada um fazer um outro final. E tem uma coisa que eu escrevi aqui, ó, que eu vou ler para vocês. Nós precisamos ensinar a criança a construir, mas também a reconstruir, a desconstruir, inventar, reinventar. A aprendizagem não deve ser apenas de uma mão, uma direção. Quanto mais direções, sofisticações de sentidos, formas, texturas, mais criativo, mais adaptativo, mais chances de realizações, mais chances de felicidade.